paz, irmãos. Estamos começando mais uma edição do nosso Calvário Cast, com um tema muito especial sobre missões. Nós já falamos sobre esse tema aqui antes com nossos missionários Lízias e Alessandra. Nós vamos estar até linkando aqui esse episódio para você poder reassistir, lembrar os desafios dos missionários em campo, e foi um papo muito edificante. Hoje nós também vamos falar sobre missões. Estamos começando o mês de setembro, que é o mês de missões transculturais. Estamos aqui com o nosso missionário Michael, né, aproveitando as férias dele aqui, para estar gravando um pouquinho para vocês conhecerem um pouco do projeto dele, dos desafios de estar em campo. E nós sabemos que missões, né, gente, é algo que não é função só do missionário, mas é dever de todo cristão, de toda a igreja, né? Seja indo, contribuindo, orando, pregando e servindo. E a gente vai estar discorrendo um pouco sobre isso hoje. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para você receber notificação dos próximos episódios. Agora a gente quer a apresentação do nosso missionário e em seguida do nosso pastor. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo aí esse podcast, mas meu nome é Maicon Castilho Brandão. Eu sou missionário enviado da nossa Igreja Batista do Calvário, à região de Lima e Callao, no Peru, servindo ali desde 2019 na Iglesia Bautista de la Restauración, Igreja Batista da Restauração. E com muita alegria, muito esforço, mas também vendo as conquistas e a bênção do Senhor sobre minha vida, sobre a vida da nossa igreja, né? Já que nós estamos todos juntos lá. Pastor Paulo Júnior, pastor aqui na Igreja Batista do Calvário, servindo a Jesus em várias demandas que tiverem, e estamos aqui para conversar sobre esse tema tão importante. E a gente já vai começar assim, com um assunto mais delicado, que é sobre a questão do contribuir, né? Que sempre muita atenção logo no dinheiro e tal. E como que a Bíblia, pastor, vou falar primeiro para você, como que a Bíblia nos orienta a sustentar os missionários, né? O que nós podemos aprender através das cartas de Paulo, daquilo que ele já trouxe sobre Não esconde nada, hein? Falar de dinheiro é um tema muito sensível, na verdade, né? Em qualquer ambiente, em qualquer nível, existe um tabu, as pessoas querem descrição, elas querem saber para onde está indo o meu dinheiro, né? Eu estou fazendo investimento seguro ou não e tudo mais. Mas a gente percebe nas viagens de Paulo que a igreja que envia os missionários, né? O missionário ele não faz missão sozinho, a igreja faz junto, né? Um missionário não devia ir para o campo preocupado com o seu sustento. Essa é uma realidade dos sonhos, né, que deveria ter, mas infelizmente não é tão simples assim, e não é uma realidade em todos os lugares. Como a gente tem missionários enviados da própria igreja, a gente aprende muito sobre isso, né? Sobre essa necessidade e esse cuidado que nós temos que ter com os missionários. Existe um entendimento errado, às vezes, da igreja, que eu penso o seguinte: eu preciso contribuir com muito. Eu tenho que ter muito para poder fazer alguma diferença no reino de Deus, né? Se tiver pouco, é melhor nem investir em nada. E eu me lembro uma vez que o reverendo Hildo esteve aqui com a gente. Ele era presidente da Missão Vida, né? Que faz aquele trabalho com moradores de rua. Ele disse o seguinte, que um amigo dele procurou e disse assim: quando eu ganhar, não sei quantos milhões lá no investimento que eu estou esperando, que eu sonho, eu vou contribuir com muito. E ele perguntou assim: com quanto você contribui hoje? Ele falou assim: com nada. Eu falei assim: então, quando você tiver milhões, você também não vai contribuir, né? Então, a verdade não é o tanto que temos, mas é o coração que a gente tem para contribuir. E eu separei um texto aqui de 2 Coríntios 8, que fala sobre essa generosidade de contribuir. E esse texto é maravilhoso, porque fala de uma igreja que não tinha condições, mas ela pediu, quase que assim, pelo amor de Deus, deixa a gente contribuir com missões, né? 2 Coríntios 8, a partir do 1, ele fala assim: irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, que com muita prova, tribulação, abundância de gozo e sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade. Portanto, dou testemunho que, segundo as suas posses, segundo eles podiam, né, e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento, em outras versões, com muitos rogos, o privilégio de participarem desse serviço a favor dos santos. Então, nós, como igreja, precisamos entender que contribuir é um privilégio, é uma graça de Deus. E missões não é
um departamento ou um projeto secundário na igreja. Não deveria ser. Às vezes, na maioria das vezes é. Mas é o principal papel da igreja, né? A igreja precisa fazer missões. É o foco principal. Claro que sejam missões no local onde ela está plantada, mas missões transculturais também. Então, entender o papel, a missão da igreja é fazer missões, né? Pregar o evangelho. É o grande mandamento, né? E eu não preciso de muito para contribuir. Eu contribuo segundo as minhas posses, essa igreja aqui, acima das suas posses, e entender que contribuição é uma graça de Deus, né? Então, esses princípios ajudam a gente a despertar para a contribuição. Eu acho que essa questão mesmo da pessoa achar que com pouco ela não ajuda, mas ela não pensa que outra pessoa que também vai ter pouco, né? Que somando, né? Nós somos corpo, né? Então, somando aqui o que cada um pode contribuir. Os nossos pouquinhos faz um montão, né? Com certeza, com certeza. E o campo transcultural, né? O Maico pode falar com mais propriedade sobre isso. Uma igreja manter um missionário fora do país não é uma tarefa fácil. Algumas igrejas não vão conseguir fazer esse papel, porque você manter um missionário fora do país, às vezes, é custoso, sim, por diversos aspectos, né? Mas, quando nós nos unimos, a gente consegue fazer isso, né? Como nós fazemos parte de uma convenção, temos uma junta de missões, isso ajuda igrejas menores que dizem assim, eu não dou conta de manter um missionário, mas eu posso contribuir com outros que contribuem e a gente fazer isso. Maicon, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão, né, do contribuir, como que você tem visto assim, no campo missionário essa provisão de Deus, né, sendo suprida a cada dia, porque não tem aquele trabalho, mas você é mantido pela igreja, né? Como que você tem recebido isso? Para mim tem sido algo muito gratificante, né? Eu sou muito agradecido à nossa igreja, a Deus por meio da nossa igreja, vamos dizer assim, porque a nossa igreja é a igreja enviadora, né? Porque para ser um missionário enviado da nossa Jami, nós temos que ter uma igreja que vai ser enviadora. Ou seja, aquela igreja que se responsabiliza inicialmente com as coisas essenciais, que ela é a referência ou o respaldo do missionário, né, da comunicação, de coisas que o missionário possa necessitar, assim, de urgência e tudo mais. E eu tive esse privilégio, a igreja que eu falo que eu fui criado aqui, nasci na igreja, né, ali atrás. E graças a Deus eu tenho essa oportunidade de provar da nossa igreja, a Igreja Batista do Calvário, essa bênção de poder ter um sustento que já supre as minhas necessidades essenciais, básicas. E aí tem outras igrejas, irmãos em Cristo, como o pastor Paulo mencionou aqui. Eu tive, só um exemplo aqui que tem a ver com a pergunta também. No começo, quando eu fui em 2019, teve irmãos em Cristo que me enviavam R$20 mensais. Teve irmão que chegou a me enviar R$10, falou, não, isso é muito pouco. Eu falo, não é pouco. Porque é 20, 30, 40, um dá 100 uma vez por ano. A igreja sempre mandando ofertas que a gente consegue suprir a necessidade pessoal. Porque o missionário, se ele não tem a sua necessidade pessoal, básica, em dia suprida, ele não vai poder trabalhar, não é óbvio isso. E suprir a necessidade da igreja e outras demandas que surgem no decorrer do nosso trabalho, né, do nosso serviço lá. E eu tenho provado, a partir da nossa igreja, essa bênção, outras igrejas também que já me abençoaram, e eu vejo também, além da igreja do Senhor por meio das instituições, né, irmãos em Cristo, que têm essa consciência e essa disposição de poder ajudar. O pastor Paulo Júnior leu aqui 2 Coríntios 8, né? E tem uma versão aqui desse versículo 4 que é bem interessante, essa aqui é a nova versão transformadora, que fala assim, eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Isso eu acho bem interessante, sabe, Vivi? Ou seja, suplicou, é tipo assim, por favor, rogo, né? Por favor, deixa eu poder participar. Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu te dou. E esse pouco, ele vai sendo somado. E não é nem a perspectiva somente de abençoar missões, mas é entender que fazer missões é uma bênção. Cooperar com o trabalho missionário, ele é abençoador. Ou seja, eu quero poder participar da dádiva de ofertar, porque a melhor coisa é dar do que receber. Inclusive, no capítulo 9, né, e sempre lê isso na maioria das igrejas, na hora da oferta, né? Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Né? Isso é uma grande verdade. Às vezes pode ser que a gente sempre faça isso, parece um mero ritual, algo mecânico, mas olha que palavra maravilhosa. Né? O Novo Testamento nos dá uma visão mais amplificada, né, que já existia no Antigo Testamento, sobre essa questão de um coração
que de verdade ele está aberto a colaborar para a expansão do reino de Deus. Isso inclui a manutenção, o mantimento do missionário, da igreja que a gente vai estar ajudando, outras pessoas, obras sociais, como fazendo um gancho aqui, a Viviane mencionou a questão do Liz e da Alessandra. Eu tive a oportunidade de estar lá entre 2017 e 2018, eles têm um trabalho social também, que é evangelístico, obviamente, né, de discipulado, mas trabalho com colégio, né, educação infantil, que é maravilhoso. Isso tudo surge de igrejas, como a nossa e outras, que se levantam, se unem, às vezes sem se conhecer, né, mas com um objetivo comum. Eu vou abençoar o missionário, porque eu estou abençoando o trabalho de desenvolvimento, de expansão, de consolidação do reino de Deus naquele local. Isso é interessante. Infelizmente, a gente tem uma visão muito assim, o que eu vou ganhar com isso, né? É. Que vantagem, ou um evangelho hoje que é pregado também, que é um evangelho onde eu sou o alvo da bênção o tempo todo. Claro que nós somos abençoados, né? Mas bênção maior nós já recebemos e agora a gente precisa ser os abençoadores também. Isso é uma graça, né? É uma graça de Deus. Não deveria ser o que eu vou ganhar, mas assim, o quanto eu já ganhei, né? Por isso eu vou ofertar. Eu posso fazer. Eu ganhei a salvação, eu quero que outros possam ter. E também não pode ser uma troca, né? Tipo assim, eu vou dar porque eu tenho medo de algo acontecer comigo. Assim, eu poderia, o dinheiro que eu estou gastando na farmácia é porque eu não estou gastando com missões. Né? Tem umas ameaças assim, né? Mas não é por constrangimento. O próprio lá Paulo fala para os Coríntios, né? É por alegria, é por prazer, né? Então, eu acho que isso depende da maturidade cristã também, né? De você entender isso. A visão do Michael é bem bacana, assim, que ele trouxe sobre realmente você estar respondendo. É uma oferta de gratidão, né? Poxa, Deus fez tanto por mim já. Eu que não merecia nada, né? Que vou contribuir para que outros tenham essa mesma graça. E esse versículo é tão interessante que ele não fala assim, contribua se quiser, ao mesmo tempo. Ele fala assim, cada um contribua. Mas, porém, todavia, como dizia um professor do seminário, entretanto, segundo está no seu coração, com as suas possibilidades, porque Deus ama aquele que dá alegremente. Você se regozija falando, que oportunidade, eu recebi a bênção de crer no Evangelho, recebi a bênção do perdão, da salvação por meio de Cristo Jesus, e agora eu sou um cooperador, um participante da obra missionária. Para que outros recebam também a salvação. Para que outros recebam o maior e mais importante presente do mundo. Ô, Michael, compartilha com a gente também um pouquinho sobre quais são, assim, as maiores necessidades que você tem no campo, que às vezes nós, como igreja aqui, né, que não estamos lá, às vezes nós não temos noção ou não percebemos, né? Necessidade em que sentido? Uma necessidade em geral? É. Então, olha, eu posso dizer igual o apóstolo Paulo, né? Não tem me faltado nada. E eu me lembro quando eu fui em 2019, eu tinha até orado a Deus, falei, Deus, se é para ir para este campo missionário mesmo, eu estou fazendo toda a minha parte, né, naquele momento e tudo, me dá uma resposta em que eu possa sentir assim que está confirmado através da necessidade que eu tenho básica do mantimento. E graças a Deus foi certo, assim, sem passar, né? Não vou falar mas sem passar e sem faltar nada do que eu tinha planejado para ir. Então, assim, eu pude ir com aquilo que é essencial, muito importante, né? Exemplo, aluguel, comida, transporte, 3 coisas básicas que a gente precisa, né? Ninguém quer dormir na rua, ninguém quer comer nada, e muito menos ninguém quer ficar sem poder se locomover, já que a missão é movimento, né? A vida cristã é uma vida de movimento. E então, Deus me abençoou nessa área. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, Vivi, quando eu cheguei, eu não tinha comprado minha cama. Eu tinha um frigobar que eu tinha comprado porque estava em promoção. E um pastor que conhecia o pessoal da minha igreja falou assim, uma chilena daqui, de Peru, ela voltou para o Chile e tem um frigobar seminovo. Esse frigobar me acompanhou por uns 3 anos e meio, né? 4 anos mais ou menos. E então, assim, eu cheguei com aquilo que era o básico, eu ganhei um colchão, que até o pastor Timóteo tinha, que é daqui de Valadares também, tinha conhecido uma peruana que vive no Brasil. Ela falou, tá chegando um missionário, aí me doou a primeira panela, primeira mesinha, tem até hoje lá verde, uma cadeira, um colchão. Então, a gente vê que Deus vai suprindo essa necessidade, que é básica, é essencial, e no decorrer do caminho a gente vai tendo outras necessidades. Então, são necessidades básicas de ter uma geladeira, necessidade básica de poder ter uma cama. E aí uma missionária estava voltando, ela, estou vendendo baratinho para você. Eu falei, é isso que eu preciso, né? E é interessante como Deus vai trabalhando no meio da necessidade também, eu não vou dizer o nosso caráter, mas a nossa fé, a nossa forma de enxergar, de ver o que é essencial na nossa vida. E aí, essas necessidades pessoais, elas foram sendo supridas. Hoje eu estou rico, estou brincando, não tem nada disso, né?
não tem missionário rico, mas hoje eu tenho, assim, graças a Deus, suprido essas necessidades pessoais. E aí tem as necessidades do campo missionário que tem a ver com a igreja, né? E com relação a essas necessidades, nós temos várias. Aí eu poderia ficar aqui uma semana falando sobre isso, mas, por exemplo, nós temos uma necessidade que não tem a ver direto com as finanças, também temos essa dificuldade, mas é a necessidade de discipulado e consolidação de alguns irmãos para que eles possam assumir as áreas de liderança da igreja, né, os que a gente chama de departamento, outros chamam de ministérios, de uma forma muito mais, como posso dizer, muito mais efetiva, né? Eu ainda sou aquele missionário que faz tudo, né? Não somente eu, mas que sempre estou ali auxiliando e direcionando em quase tudo da igreja. A gente está conseguindo melhorar isso, e essa é uma necessidade também. E essa necessidade, ela está sendo suprida, como eu falo com os irmãos, a passos de tartarugas, né? Bem pouquinho, mas a gente tem visto isso sendo desenvolvido na igreja. E financeiramente também, por exemplo, a gente reabriu a igreja depois de 2 anos, mais de 2 anos fechada, né, por causa da pandemia, em um outro local. E aí, pastor, eu lembro que a gente não tinha um letreiro. Uma igreja lá de São Paulo, né, um pastor amigo meu que fez um mestrado comigo, ele falou, nós vamos doar o letreiro para vocês, como chama? Volante? Folheto e outras coisas mais, para que vocês possam fazer o evangelismo, para que a igreja possa já ter essa referência, que as pessoas passam na rua e vão ver onde está a igreja, que vocês estão reabrindo. Isso foi algo abençoador. Então, a gente vê de novo, né, essa contribuição de cada um, e nem sempre com dinheiro, mas quem contribui com colchão. Um colchão. Isso. Porque o dinheiro tem essa finalidade, né? Suprir aquilo que a gente precisa. Então, às vezes, olha, eu não posso te dar, eu não quero te dar, mas eu quero abençoar uma reunião que vocês vão fazer especial. Já aconteceu também. Eu quero abençoar aí os presentes que vocês vão dar às crianças no Natal. E aí o irmão manda uma oferta específica, eu falo, amém, graças a Deus. Isso tudo faz parte de vocês, nós, né? Eu também faço parte da igreja aqui, hein? Eu venho só uma vez por ano e olhe lá, mas nós vemos a nossa igreja com toda essa dinâmica. A gente tem tantas coisas para fazer numa igreja, né? E não é diferente numa igreja tão pequena, porque eu não mencionei ainda, a nossa igreja tem hoje 8 membros e uns 5 irmãos mais em Cristo que estão participando com a gente. Então, nós somos entre 12 e 13 participantes. Começamos o trabalho com uma criança e hoje nós temos uma média de 14 crianças participando com a gente. Mas essa igreja que ainda parece pequena, em quantidade, isso vai falar quantitativamente, que é mais bonito, né? Mas essa igreja que parece tão pequena em quantidade, tem também os mesmos desafios de uma igreja grande, né? De consolidação, de organização. Mas, graças a Deus, nós estamos caminhando. Assim. Talvez até mais, né? Por ter menos pessoas para desenvolver os trabalhos. E aproveitando que a gente está falando nisso, você já até falou, né, que o missionário desenvolve o papel de zelador, pastor, discipulador, músico, né? Você é ministro de louvor lá também, né? Irmão, se eu cantar aqui, todos começam a chorar. Mas não é de alegria, não. Quebrantar. Nem vão querer mandar oferta para mim. Então, a gente vê que o missionário, ele exerce uma função muito ampla, né? Mais do que a gente espera. Às vezes, a gente imagina que é alguém que vai chegar lá, vai dar a palavra e acabou, né? Vai discipular. E não é bem isso. Como é que é essa experiência de como que isso está moldando sua visão, né? Aprendendo a fazer de tudo um pouco. Eu fico grato a Deus, porque aqui na igreja eu já fazia algumas coisas, né, diversificadas. Tocava bateria, perturbava o pastor. Tocava bateria. Faz até hoje. Isso eu faço até hoje, mas com menos intensidade, né? Pelo WhatsApp. Eu voltarei. Mas a gente fazia, né? Eu lembro da Viviane, a gente falava, Viviane, a gente faz tudo aqui, né? Toca na banda na época e tudo mais. Primeiro porque a gente tinha prazer em fazer isso. Segundo porque muitas vezes também era necessidade. Então eu vejo assim que a gente tem que estar disposto a servir naquilo que é necessário. E o missionário em especial, né, pelo menos isso é mais ou menos o que faz parte ainda da cultura nossa brasileira, e eu vejo isso como um ponto positivo, ele tem que estar disposto a limpar o banheiro no dia, porque é um trabalho que você está começando ali, até que outras pessoas possam te ajudar a limpar o banheiro, a pregar também. Isso é legal porque eu tenho visto isso, né? Eu cheguei, a igreja já estava aberta, foi aberta até por um missionário que foi enviado pela nossa igreja. Eu cheguei, ele já tinha retornado fazia uns 2 anos, tinha outros missionários lá. E agora eu que estou na liderança da igreja, e eu me lembro que nós tivemos que recomeçar algumas coisas por causa da pandemia.
Então, eu posso falar de uma replantação de igreja, né? É igual pegar de um vaso, já existe a planta, mas agora eu vou levar para outro sítio, para outro lugar. E então, nesse começo, eu tive que continuar fazendo coisas que eu já fazia e recomeçar, ou começar, melhor dizendo, a fazer outras coisas. Então, lá eu brinco, eu limpo o banheiro toda quinta-feira, eu limpo a igreja, eu faço visita, eu faço evangelismo, eu preparo algumas coisas, às vezes eu dou aula para as crianças, eu tive a oportunidade de dar aula assim, umas 10 semanas corridas para as crianças, e para mim foi maravilhoso, porque eu gosto disso. E a gente tem que estar disposto a servir segundo a necessidade do local que a gente está. Mas isso não é, a meu ver, né, e biblicamente também olhando, não é algo que deve ser... Obrigado. Não é algo que deve ser para toda a vida, sabe? É circunstancial. Porque a gente olha na palavra de Deus que cada pessoa tem um dom, um chamado, um dom espiritual, mas também um chamado, um talento, vamos dizer assim, natural, né? Em que ele deve e pode servir na igreja. Só que como a gente está começando a igreja, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que fazer segundo a necessidade, a gente tem que direcionar cada um para que ele possa desenvolver isso. Eu acho que até aqui hoje na igreja, porque a igreja também sempre tem uma rotatividade, a gente faz isso talvez com os adolescentes, né? Com as crianças, para que eles possam entender qual o local em que eles estão, com os novos convertidos, porque isso é muito importante. Ou seja, isso é algo momentâneo. Eu sou um missionário, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Agora, o que eu preciso para que eles possam ouvir a palavra de Deus? Eu preciso do banheiro limpo, eu preciso da igreja organizada, eu preciso ir consolidando para que outros possam também fazer o mesmo que eu, poder dar estudo bíblico. E hoje a gente está vendo isso, graças a Deus. Tinha um irmão que tinha tempo que ele não pregava, agora que eu vim ao Brasil, ele começou a pregar, ele já deu alguns estudos bíblicos também. E aí o serviço, as pessoas vão entendendo, poxa, eu me encaixo nisso, tem a necessidade, eu vou cumprir a necessidade, mas tem algo que eu me identifico melhor e tem um tempo certo em que eu vou ficar dedicado àquilo. Aproveitando que a gente entrou nisso também, a gente viu que o Maicon falou que já fazia algumas coisas aqui na igreja, né? E, pastor, conta pra gente como que é isso, porque assim, eu mesmo já te vi várias vezes, né? A gente estava até brincando aqui, que mexe numa luz, seja limpando alguma coisa. Como que engloba esse faz tudo dentro da igreja também, Pastor, né? Serviços Gerais está aqui com a gente. Eu não vou falar o que eu falei antes, não, vou deixar só no off. Todo mundo que sonha, que pensa em ter o chamado missionário, ele precisa se envolver com a igreja local de maneira profunda, né? E eu digo mais, alguém que entrou no seminário, talvez só para aprender um pouco mais, ele não tem muita clareza do chamado, ele precisa se envolver com a igreja local profundamente, porque muitas vezes ele vai descobrir o que de fato ele quer fazer para o resto da vida, ou ele vai ser preparado em muitas coisas para que, quando ele for servir a Deus naquilo que ele foi chamado, ele já tem uma certa experiência. Então, a igreja local, ela pode se tornar um grande campo de aprendizado, né? De estágios, às vezes. Então, quando a Bíblia nos chama assim, faça o que vier às suas mãos, conforme as suas forças, você deve fazer porque Deus pode estar te preparando e te preparando para algo lá na frente que você não enxerga. E talvez pode ser só para suprir aquela necessidade mesmo, sem nenhum problema, né? A gente vai descobrindo as nossas aptidões, o nosso chamado. E algumas pessoas dizem assim, o que você faz que te dá muito prazer e que abençoa outras pessoas? Pode ser que seja essa sua missão, o seu chamado, né? Mas nem sempre você vai fazer só o que te dá prazer e que abençoa outras pessoas. Em alguns momentos você vai fazer o que precisa ser feito, né? Então, o que eu tenho que fazer na igreja? Você vai fazer o que precisa. O que precisa? Eu estou disposto a fazer, né? Isso é um treinamento, é uma maneira de honrar a Deus. É uma maneira também do nosso caráter ser treinado em muitas situações, né? Então, eu tive o privilégio de viver na igreja desde muito cedo, então eu tive a oportunidade de passar por muitos desses caminhos, né? De mexer no som, de abrir a igreja, de fechar a igreja, de cuidar disso, daquilo, quando ninguém estava vendo. E quando você vai fazer outras coisas como pastor, isso já me serve porque eu sei como fazer. Eu posso ensinar porque um dia eu aprendi, e às vezes aprendi sozinho, batendo a cabeça, né? E agora a gente pode ensinar com mais velocidade para outras pessoas. Então, se envolver profundamente com a igreja é se envolver com missões, primeiro porque a igreja local faz missões, né? Mas também é um preparo, porque você não sabe para onde Deus vai te levar, o que Deus vai colocar nas suas mãos para fazer.
E aquilo pode ser, sim, um treinamento, pode ser, sim, para você se preparar para o que vai vir, né? Mas, como eu disse, também pode ser para suprir a necessidade ali. A gente tem que entender isso, né? Ah, eu quero pregar. Beleza. Quem sabe um dia Deus te coloca para pregar na frente da igreja. Mas hoje, o que precisa ser feito? Preciso dar aula para as crianças. Opa, então eu vou dar aula para criança, porque isso vai me ensinar a pregar um dia, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. O serviço na igreja, eu não posso falar que é só um estágio, um treinamento. Às vezes, é tudo que Deus quer que você faça para o resto da vida. Mas pode ser um preparo também para o futuro. E esse caminho, né, a gente tem que entender que onde você está no caminho não desqualifica o que você está fazendo naquele momento, né? Que tudo tem uma importância, igual o Maicon estava falando aqui sobre a questão. Para ter um visitante lá conhecendo a palavra, eu tenho que ter um banheiro limpo, né? Eu tenho que ter uma igreja organizada, assim. Então, se eu quero pregar, não quer dizer que pregar é mais importante do que dar aula para as crianças. Tudo tem o mesmo, né? O mesmo nível, assim. São funções diferentes, né? São funções diferentes, mas são de grande importância. E em tudo Deus é glorificado do mesmo jeito, né? Exatamente. Não tem diferença. Eu coloquei uma colinha aqui, ó. Eu coloquei assim, ó. A gente tem uma dificuldade entre, como eu posso falar, equilibrar o nosso talento, o dom e a nossa inclinação pessoal com relação à necessidade, que foi o que eu comentei, né? E eu coloquei 4 pontos aqui que é interessante quando a gente, no meu caso, que estou em missões, é uma igreja que está recomeçando e que tem vindo pessoas novas, que é organizar, pensando no serviço, né? Ou seja, organizar o que eu faço, o que eu quero que cada um aprenda a fazer, que cada um descubra, né, o que deve fazer. Planejar, ensinar, né, se é que eu sei alguma coisa, mas o que eu sei eu vou ensinando, e acompanhar. Eu acho que isso, querendo ou não, quando a gente fala de serviço, a gente linka com outra coisa, que é uma espécie de discipulado, né? Daquilo que a pessoa vai ter que fazer. Então, se eu penso que eu tenho alguns dons e talentos que aquilo é intenso, que são o que eu me identifico na missão, e tem outras necessidades, para que eu não tenha que dedicar-me a outras coisas, eu tenho que primeiro deixar as outras coisas organizadas, planejadas, né, ensinadas, e eu vou acompanhando para ver que tudo está legal. E na experiência do pastor Paulo Júnior, né, que era o Serviços Gerais aqui, né, isso é muito interessante, porque hoje, sendo pastor, viu? Como você foi honrado, viu? Agora você é pastor. Mas como... Quem me viu na prova e não me ajudou. Tá vendo? Olha a heresia. Mas hoje tem uma visão da igreja, né? Mais ampla, mais ampla, né? Como funciona, né, a igreja, a instituição, que é algo que nós usamos para servir a Deus e para glorificar a Deus, em que esse conhecimento ele vai ser aplicado para o resto da vida. Com toda certeza. Eu vivi na igreja a vida inteira. Antes de assumir o pastorado, eu trabalhei na igreja de tempo integral, né, na área administrativa. Então, de fato, hoje eu entendo como funciona a secretaria, a tesouraria, as contas, né, o som. Então, essas coisas dão uma visão geral que você consegue administrar melhor, né? Então, a gente não deve perder as oportunidades. Quando Deus te coloca algo para fazer, né, tenha clareza se aquilo ali é para você fazer mesmo. Vai lá que vai te ensinar algo, vai te preparar para algo, né? E, claro, que vai glorificar a Deus também, né, naquele momento. Eu sei que a gente está falando de missões, desculpa aqui interromper, mas veio a minha memória, né? Que a memória assim, que eu tenho mais fixa do pastor Paulo Júnior. Eu era bem novo, obviamente, né? Tô brincando, mas... Nossa diferença de idade é de 32 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Isso porque eu fui registrado 5 anos depois que eu nasci. Mas é interessante que a memória que eu tenho mais firme dele, assim, vamos dizer, é dele como ministro de louvor. Né? Eu não sei se da Vivi também. Mas, assim, ministro de louvor e até tocando violão. Olha. E trompete. E trompete. Então, olha que interessante. Que não tinha ninguém, só. Talvez até no começo o coração da gente ele está fervendo por uma coisa que é importante, que faz parte do nosso talento e talvez da necessidade, por algo que depois muda, né? Sim. Porque verdade. Eu, quando eu era adolescente, por exemplo, eu sempre pensava, e é a coisa que eu sou mais apaixonado até hoje, que é por música, né? E é o que eu menos faço lá, né? E o que eu menos tenho a oportunidade de fazer também por causa de outras necessidades. Então, às vezes, Deus direciona a gente para servir, continuar servindo, mas em outra área ou com outro foco. Eu acho isso bem interessante. Quando eu olho para o pastor Paulo Júnior, quando eu olho para ele, eu sempre penso isso, sabe? Ele começou e era muito dedicado ao louvor, ainda ministra e tudo, não é mais como antes, né? Estou brincando. Mas ele ainda ministra, porém, o foco não agora é um foco pastoral. E é interessante que, às vezes, a gente pensa, eu vou fazer isso para o resto da vida. E
Tudo bem, naquele momento você pensa aquilo, mas depois Deus muda. Vai mudando. E você nem sente. Sobre isso, eu tinha uma preocupação do seguinte: eu nunca quero deixar de ser ministro de louvor, mas hoje já não é algo que ocupa o principal tempo da minha vida, né? E tá tudo bem, porque eu continuo me realizando naquilo que Deus me chamou para fazer, porque Deus também vai inclinando o coração da gente, né? Eu acho que é isso. Então, às vezes você tem um chamado e fala assim, não é isso que eu vou fazer para a vida toda. Enquanto seu coração estiver queimando, faça, mas de repente Deus pode ir mudando as coisas e você tá lá no Peru, do nada, né? Então, é Deus que faz essas coisas. Mas a gente não faz forçado, né? Eu tenho certeza que você não está lá, obrigado, eu sou obrigado a estar aqui, que peso que é. Não é assim, né? Deus já prepara o coração da gente. É cansativo, mas é leve ao mesmo tempo. Né? Amém. Pastor, e como que você vê a igreja brasileira, assim, como que ela pode aprender com esse espírito de serviço, assim, do campo missionário? Acho que a gente pode fazer o caminho contrário também, né? De olhar para o campo missionário e ver tantas necessidades, que não é só financeira, às vezes é humana mesmo, né? E às vezes perceber que nós temos muito mais do que nós precisamos e nós não fazemos uso de tudo aquilo, sabe? Então, sempre é assim. Quando a gente vai numa congregação que é uma igreja menor, num lugar mais difícil, a gente vê a coisa acontecendo, às vezes com tão pouco, e a gente volta e fala assim, a gente tinha que estar fazendo muito mais. Então, eu acho que dá para fazer esse caminho de volta também, de olhar para o campo e ver o que Deus faz com os recursos que existem e olhar para nós e pensar, eu preciso estar produzindo muito mais para a glória de Deus, no sentido de ser fiel com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu vou para a parábola dos talentos ali, que para mim não é uma lição sobre produtividade, é uma lição sobre fidelidade, é você fazer com o que você tem às mãos. E eu sempre penso, Deus olha para a nossa igreja, vê a estrutura que nós temos, e um dia ele vai perguntar, o que vocês fizeram com isso? Né? E a gente precisa ser responsável com aquilo que Deus confiou a nós. Né? Então, é muito fácil a gente reclamar do que nós não temos e deixar de olhar para o tanto que temos e não estamos fazendo uso devido daquilo. Né? Então, o campo missionário sempre me ensina muito isso, né? Fazer o uso máximo que você tem daquilo. Né? E também valorizar as pessoas. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, o que eu preciso é de um microfone melhor. E às vezes não é. Às vezes você dá valor para uma pessoa que está ali todos os dias, tocando em todos os cultos, ligando o som em todos os cultos, como a gente tem aqui, né? O Josué, que ajuda a gente aqui demais. Eu preciso de um som que a gente não tem condição de comprar. Mas tem lugar... que não tem condições, né? Mas tem lugar que tem o som e não tem a pessoa com coração para servir ali. E às vezes, né? É melhor você ter a pessoa que depois Deus providencia o que a gente precisa. Eu acho que o maior instrumento é a própria pessoa, né? A gente sempre pensa naquilo que potencializa. Né? O que é o som? A potencialização da voz, não é verdade? Isso é importante. Sim. Mas não é o essencial. Se Se não não tem tiver um pregador e o quem- pregador que tem conhecimento e cheio da presença de Deus, do que vale o O som? som, nada. Né? Verdade. Então, a gente vê que esse dom dado por Deus, ele é útil, que ninguém é espectador, né? Apesar que a gente fala que tem um crente de banco, mas não deveria existir, para justamente não ter esse tipo de necessidade que tem tanto no campo quanto na nossa igreja local. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Sobre o crente de banco, a gente precisa entender algo interessante também, que é o seguinte. Nem todo mundo vai servir de forma tão eficaz dentro da própria igreja. Tá? Podem existir pessoas que dentro da igreja elas não vão achar tão bem o seu lugar ali. Mas fora, elas vão fazer um papel importantíssimo também como membros da igreja. Né? No trabalho, no na trabalho, escola, né? Na sociedade onde ela tá inserida. Né? Então, é sempre muito bom a pessoa encontrar o seu lugar dentro da própria igreja, mas às vezes ela vai ter a igreja como um lugar onde ela vai ser uma fortalecida, extensão, né? Encorajada, preparada para sair dali e fazer o que ela deve fazer fora. O que não podemos fazer é sermos inúteis no reino de Deus, apesar que todos nós somos servos inúteis, né? Que só estamos fazendo o que a gente devia fazer e não tem nada de louvor nisso. Mas o crente ele não pode ser um mero espectador e a vida cristã dele não pode se limitar a ir à igreja como servos servos, que ele vai ali se servir e vai embora para casa e viver sua vida. Né? Ele precisa
entender que todos têm um chamado, seja ali no desenvolver do culto da igreja, ou seja fora, mas levando a igreja para outros lugares. Esse é um braço, né? Ser membro o corpo da igreja que está indo para fora, né, das 4 paredes. E essa é a essência de missões, né? Que é anunciar as boas novas, né? Pregar tanto aqui quanto para outras culturas. E já que a gente está falando de outras culturas, como é que é pregar lá no Peru, Maico? Conta pra gente um pouco. Como foi sua primeira pregação em espanhol? Eu fui bem audacioso, né? Eu cheguei e falei assim, eu vou pregar em espanhol. Aí eles, primeira vez? No primeiro culto? Primeiro culto. Vocês não entenderam, o problema é deles. Mas é que eu já estudava, como que fala? Sozinho mesmo, espanhol e tudo. Desde quando eu fui fazer um curso da ETED em Curitiba em 2011, né? Eu já comecei a estudar, tinha um amigo que ele era... Na verdade, se for olhar, começou um pouquinho antes, Em 2010, antes, eu né? vou mencionar. Mas em 2011 tinha um amigo que era do Paraguai, estudava comigo. Eu falava com ele assim, eu vou pegar no seu pé aqui se você não me ensinar espanhol. Brincando, ele me ensinava a palavra, eu escrevia, eu sempre tive essa mania. Se eu estou escrevendo a palavra de maneira errada, vou escrevê-la 10 vezes, vou decorar. E apesar de não falar, eu tinha um bom repertório, um bom vocabulário. Lia a Bíblia, copiava. Então, assim, tem um salmo. Eu pegava o Salmo 23 e copiava em espanhol. Pegava a música e cantava com essa bela voz que vocês estão tendo aqui. Já é uma boa dica, né? Para quem está querendo ir para o campo, para uma língua diferente. E aí comprou uma Bíblia em espanhol para começar, né? Nós compramos, aí sim, a primeira Bíblia eu comprei em 2010, quando nós estávamos lá na Bolívia. Aliás, abrindo um parênteses aqui, a Bolívia foi o primeiro despertar assim, mais profundo que eu tive para missões, né? Então, eu vi que a língua espanhola era uma língua que eu me apaixonei, gostei, e que eu pensava que seria a língua que eu ia utilizar maiormente, como é que fala? Na maioria das vezes, né? Mais para poder compartilhar o evangelho. Existe maiormente em espanhol? É em espanhol, maiormente. Então tá perdoado. Só que eu mudei para o português e saiu meio portuguesado. Então, isso foi a primeira dificuldade, pregar em espanhol, né? E os irmãos entendiam mais ou menos. Para ler a Bíblia eu lia já muito bem, mas para pregar, você acha que você está falando, na hora que você vai ver ou ouvir o áudio, você fala, meu Deus do céu, a metade foi em português, né? Foi nem um portunhol bom, não. Então, a primeira dificuldade quando a gente fala de outra cultura, geralmente, né, é a língua, até mesmo sem português. Quando eu fui para Moçambique, eu lembro que eu falava assim, Alessandra, eles não estão falando português, não. Até se acostumar com o estilo de falar, com o sotaque, as palavras. Caminhão lá, por exemplo, eu lembro que era C-A-M-I-A-T-O. É diferente, eu falo, tá errado. Ela, não, aqui é assim que escreve mesmo. Acho que mesmo. Trabalhar mesmo, eles jobar, né? Umas coisas mistura assim. O job do inglês com o português. Quando eles erram alguma coisa, falam sorry lá, né? Tipo assim, perdoe-me lá, né? E no espanhol tem muitas coisinhas assim que a gente tem que aprender do regionalismo também. Então, tem essa dificuldade, a primeira barreira que eu posso dizer transcultural é a língua. Porque a língua é a maneira que a gente tem de se expressar, de aprender, né, de compartilhar, de ter comunhão, não é verdade? A língua é comunicação, então isso é algo que eu acho muito importante para quem quer estar em outro ambiente que não seja o seu, que você já domina, obviamente, né, para que você possa comunicar as verdades do Evangelho, para que você possa entender a necessidade. Então, primeiro que eu posso dizer assim, primeiro obstáculo, né, eu comecei bem, agora tenho que melhorar mais ainda, eu sigo estudando, né, pelo menos algumas vezes. O espanhol é aprender o idioma. Mas no primeiro sermão eles entenderam a pregação? Rapaz, eu creio que eles entenderam uns 80%. Muito bom. Tá bom demais, 80%. Eu espero, eu cheguei a gravar para escutar depois. Pastor, que pregação boa. A gente não entendeu muita coisa não, mas foi tão boa. Mas já aconteceu isso de eu falar. Você parecia tão convincente. Amém, só falava amém. Mas eu lembro que algumas vezes, né, eu conversando com os irmãos, eu falo amém, eles amém. Você entendeu nas reuniões? Eles, não muito bem. Porque assim, às vezes a gente tem essa mania de traduzir algo literal, e se for buscar no dicionário vai ser igual em português, mas a maneira de aplicar a palavra é diferente. Inclusive eu tive essa dificuldade. Quem me conhece sabe que eu sou muito... Tem uns falsos cognatos, né? Mas parece, mesmo que mas mesmo que seja a mesma tradução e o mesmo significado, a maneira de aplicar é diferente. E eu que sou uma pessoa que falo bem assim, né, claro, e às vezes tenho que melhorar, como eu estava compartilhando, eu já confessei para os irmãos da igreja, né, que a palavra tem que ser para edificação, temperada com sal e tudo mais. E então, em outro idioma, muitas vezes tinha uma dificuldade de entrosamento por causa disso também. Então, a barreira cultural, eu acho que se a gente tem fala de uma maneira fluente, isso vai desenvolvendo aos poucos, isso é muito importante. E tem outras questões, até mesmo rítmicas e musicais, né? Então, assim, eu tive dificuldade que a igreja que
eu sirvo hoje é uma igreja que tem... O louvor é bem diferente daquilo que eu gosto e diferente daquilo que eu estou acostumado. Porque além do que eu estou acostumado, que temos em, por exemplo, todas as igrejas brasileiras e tudo, tem o gosto pessoal, né? Então, no começo foi um pouco difícil, porque a gente escuta uns ritmos diferentes, umas músicas diferentes. No começo, que legal, que diversidade, Senhor, glória a Deus. Mas depois você fica assim, ai, que diversidade, misericórdia. Já não está tão diverso assim. Não vamos diversificar tanto, não. Até acostumarmos, né? E isso é uma dificuldade também. Alimentação não tive muita dificuldade, porque é muito, muito boa a comida lá, o tempero, a forma de fazer, eu gostei muito. Todo mundo pode ver que eu gosto de comer, então... Teve alguma coisa diferentona assim que você comeu lá? Eu quero comer ainda, não comi, mas se eu viajar para a selva para fazer o trabalho que eu estou querendo ainda neste ano, é o suri, né? São aquelas larvinhas brancas. E são caras, é R$1,60 mais ou menos elas fritas, né? Cada uma. Eu já experimentei, eu tenho vontade de provar, não curti muito o gosto, não. Me falaram que parece gordura. Eu falei, deve ser um pedaço de picanha, então, né? Não? Assim, não... Acho que não tem nada assim próximo que a gente já comeu da nossa cultura para... Em breve saberei. Para comprar experimento. E o cuy, que é o porquinho da Índia, né? Lá é um prato nobre, né? Eu ainda não tive a oportunidade, porque me falaram para ir num lugar bem aciado, confiável, então eu ainda não fui. Mas em breve eu vou, acho que eu vou levar um amigo meu para experimentar em breve lá. Eu quero saber da experiência depois, hein? Eu não como pouquinho da Índia, não. Eu tenho dó deles. Não, eu já experimentei também, não é ruim. Tem gosto de frango. Gostoso aí. Pronto. O mais próximo, né, que eu consigo comparar é frango. Tem mais alguma coisa aí para acrescentar sobre a questão da barreira? Eu acho que uma coisa importante falar aqui é que a gente sempre tem que tomar cuidado com a nossa maneira de se vestir, né? Mas, às vezes, isso é muito caricaturado. Quando a gente faz culto de missões, eu não estou falando que é errado, né? Mas a pessoa usa umas roupas, fala assim, eu sou peruana. Você fala assim, você vai lá, você não vê ninguém andando assim. Só em algumas regiões. E em Lima, a maioria, não são todos, que usa é por uma questão folclórica, por uma questão turística, né? E assim também em outros lugares. Então, assim, por exemplo, a barreira de roupas, né, de vestimento, eu não tive. Tive mais uma questão, assim, eu não gosto de usar terno, camisa social, mas também, em alguns lugares do Brasil, é um costume, às vezes, da denominação, né? Então, não chega a ser uma barreira transcultural para romper. Onde você está, então, tem esse costume, né? Do pregador estar sempre de terno, não? Não, graças a Deus, não. Se tem, não tem mais. Se tinha, né? Mas em alguns lugares é igual que o Brasil, a gente pode encontrar. E isso aí a gente tem que ter uma sensibilidade, né? Para não parecer que está desrespeitando quando a gente vai pregar em outra igreja, quando a gente está lidando com outra pessoa. Às vezes até o vocabulário, como eu falei, que eu lembro uma vez que esse amigo meu do Paraguai me ensinou uma palavra, eu não vou replicar aqui. E aí eu falei isso em 2011, que eu fui ao Peru a primeira vez em 2011, e eu repliquei essa palavra. E a pessoa falou, missionário falando, que coisa triste. E eu não sabia. E depois eu falei para a líder que nos recebeu, pedi desculpas. Não, já explicaram que você não fala espanhol, tá tudo bem. Eu falei, ok. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação e a maneira que a gente se porta. O pastor Paulo Júnior, inclusive, no culto ontem à noite, né, deu o exemplo lá quando a gente foi jantar, a Viviane estava com a gente também. Na Bolívia, né? Na Bolívia, que todo mundo sentou. Lá não tem isso, não. Por enquanto, não. Todo mundo sentou e ficou olhando para ver se a gente ia comer tudo. Né? Mas a expectativa é boa, quer dizer, eles vão gostar comida, ou não, né? Vão, né? E é muita comida. Eles querem agradar. É uma embituruna de arroz, né? E tudo mais. Então, tem essas questões culturais que às vezes você fala assim, não, obrigado. Pessoa... Mas nós também somos assim, né? Quando você recebe alguém de outro país, você quer agradar a pessoa com a sua comida e você quer que a pessoa goste daquilo. Principalmente então, os mineiros, né? Né? Se for uma comida muito boa, se não gostar, sobra mais. Se você não tomar nenhum café, você fez desfeita, né? Do mineiro. Verdade. Um cafezinho, né? É normal, a gente sempre quer agradar o outro, né? Em relação a isso. E aí você falou das roupas, né? Às vezes é como alguém que vem de fora e acha que no Brasil só tem índio, né? Assim, vocês não andam com cocar na cabeça aqui também, não? Eu falei assim, não, gente, nós somos... Olha, você tem roupa. Então é meio estranho. Mas a sua igreja... Lá em Lima é uma igreja, assim, você pode dizer uma igreja bem urbana? Como que é esse sentido? É bem urbana, isso é uma coisa interessante. Como é na região periférica da capital, né? É uma igreja igual a qualquer igreja aqui da nossa cidade, vamos dizer assim. Ela tem algumas questões diferentes porque, por mais que seja urbana, Lima, principalmente na região da igreja, tem uma influência muito grande andina, né? Então, o estilo de música, o gosto, né? Eu até estava conversando com a Viviane que a arte de panfleto e tudo, às vezes é muito diferente. Para nós pode parecer assim, não, que coisa estranha, né? Mas para eles fazem parte.
a maneira de celebrar algumas coisas. Mas tem pontos positivos, né, que poderiam ser até agregados para nós da igreja brasileira também. Mas, no geral, sim, é uma igreja urbana. Né? As pessoas vivem na capital, em alguns aspectos, talvez até bem mais diferente do que a gente imagina, né? Já que nós somos do interior, nós somos de Governador Valadares. Você até falou sobre a questão que você quer fazer um trabalho na selva, né? Que lá são divididos por regiões, né? Selva, litoral, né? Alguma coisa assim do tipo. Serra, né? São só 3. Não é porque você vai fazer um trabalho na selva que é no meio de uma floresta, nem nada do isso tipo. É muito interessante, porque a gente vê, tem até missionário famoso aí no mundo que fala, ele foi missionário na selva peruana. E não está errado, mas o significado de selva é a região, e realmente é a região da floresta amazônica. Então ele vai ter contato com índios se ele quiser, mas é igual você morar talvez em Manaus, né? Em algumas cidades ali do Pará, uma região do Mato Grosso. Porque até o missionário Obed, que esteve aqui com a gente, ele é da região da selva. Aí eu lembro que ele estava explicando, né? Não lembro se a gente perguntou ou ele já explicou assim. Aí quando você mencionou, eu lembrei de perguntar justamente por isso, que não quer dizer que é uma floresta, né? Mas é a região que é dividido lá. Porque é bem, assim, vamos dizer, é bem dividido mesmo, porque como tem os Andes, né? Então, assim, a região andina é aquele trem alto, a cultura é bem diferente, as pessoas são um pouco diferentes, o modo de vestir, até porque é mais frio. A selva, o pessoal, quando vem para Lima, que não faz muito frio, ao meu ver, eles têm que usar roupa de frio porque eles sentem muito calor. É como alguém sair de Goiás, quem já foi ali sabe o tanto que é quente, né? O Pará, e vir a alguma região do interior de Minas Gerais, que a gente está acostumado, fala que frio é esse que está acontecendo, meu Deus. Então, até esses elementos naturais interferem na cultura, na subcultura, nas regiões do país, né? E um dos lugares que eu quero ir é lá visitar o Obed e a Tati, são amigos muito queridos, e poder ajudar lá também, conhecer o trabalho deles. E como que você vê assim, as diferenças entre pregar lá e pregar aqui? Né? Em breve você também vai saber. Só que eu vou pregar em português, né? Sim. Então, ele vai dar um jeito de traduzir, então para mim vai ser mais confortável, que eu imagino que para ele seja bem mais difícil. As aplicações e tudo mais. Eu posso falar o que eu quiser, né? Ele prega, eu falo o que eu quiser. Eu prego o que quiser, ele fala o que ele quiser, então tudo bem. Mas eu não vejo muita diferença, não, entende? Eu falo que eu tenho esse privilégio de viver numa região muito urbana, como é a capital do país e tal. Lá tem uma diversidade cultural até de outros países, né? Esse intercâmbio que faz. Então, assim, não tem nada nessa perspectiva diferente daqui. Inclusive, no sentido geral, como eu falei, tem algumas diferenças andinas, dependendo da região, mas até o estilo de culto, né? Assim, introdução, leitura da Bíblia, oração e tudo mais. Diferente, por exemplo, Viviane, de quando eu fui em Moçambique. Eu lembro que no culto lá, eles foram me receber em uma das igrejas que eu fui pregar, o missionário Lisas me levou, e eu lembro que todas as pessoas vieram dançando, fizeram a fila, né? E é igualzinho, você se sente naqueles filmes mesmo, né? Eles foram e abaixaram e louvaram a Deus e me cumprimentaram, toda a igreja dançando, né? Isso não temos lá na igreja, por exemplo, não faz parte da nossa cultura da igreja, apesar que a gente também, os irmãos, eles dançam até mais que aqui, né? Na nossa igreja, por exemplo, né? É um costume deles. Mas especificamente no caso da pregação, eu vejo que não tem assim, uma diferença da que estou acostumado aqui. Eu tenho essa dificuldade pessoal, né, particular, em relação ao idioma. Porque realmente, quando a gente está falando o nosso idioma, mais confortável, muito confortável. Né? Você fala uma expressão que sabe, todo mundo vai entender. Lá, às vezes, você fala a intenção e não tem aquele peso, né, do significado que teria em português. Aí você até olha assim, né, a irmã vai falar um amém, legal, muito bom. Então, isso é a diferença, né? Por isso é importante falar bem. E por isso é importante essa questão que a gente estava falando de serviço, tem um pouco a ver com isso também, a gente servir em tudo, preparar os irmãos em tudo, porque, assim, o objetivo do missionário é não ser mais necessário no lugar onde ele está. Agora tem um pastor, tem um pregador, tem um mestre, tem um evangelista, tem as pessoas que vão cuidar das crianças, que vão limpar a igreja, que vão cuidar da contabilidade e tudo da igreja. E eles vão fazer muito melhor do que eu. Né? Até no nosso país a gente quer assim, mas lá muito mais, porque aquele é o país deles. É a cultura e a língua deles. Né? Eu só estou sendo emprestado, né? E auxiliando naquilo que é possível para que eles possam desenvolver muito melhor o trabalho. Eu acho que tem um livro que tem esse nome, O Pastor Desnecessário. Que é justamente essa questão de você fazer os discípulos de tal maneira que eles não dependam mais, né, da figura do pastor. O missionário, muito mais, porque ele está ali por um tempo, na maioria das vezes, né? É verdade.
E isso é algo que não deve acontecer só lá, né? Mas aqui também, porque na igreja a gente vai envelhecendo e nem tudo que a gente faz a gente tem aquele mesmo pique. Então você Sim. tem que treinar discípulos. As meninas estão aqui na mídia, por exemplo, hoje. Tem que treinar para quando elas não puderem, tem alguém que faça, né? Então, E esse fazer discípulos na igreja é em tudo, né? Fazer discípulos de Cristo e, em alguns momentos, fazer discípulo daquilo que você faz da igreja. Para que tenha uma sucessão, A né? parte prática. Exatamente. E é tão interessante que eu falo assim, eu lembro de uma época da nossa igreja, né? Que era a Viviane no teclado praticamente todos os cultos e o Michael na bateria. O William e outras pessoas estavam trabalhando, não podiam participar. Então, assim, no dia que a gente não pode, né? E aí hoje eu vejo novas pessoas participando, eu fico muito feliz. Muito feliz. E ainda alivia, né? Não fica pesado. Até pela idade, né, Viviane? Né? A gente vai, igual eu tava falando, a gente vai ficando mais velho, né? Vai ficando mais cansado, né, Maicon? Mas você é mais velho que eu, tá? Só lembrando. Pastor, voltando aqui para o assunto sobre a questão do pregar, né? Como que a igreja local ela pode ser um agente missionário, né? Como que ela pode pôr isso em prática na nossa cidade? Por exemplo, como que a Igreja Batista do Calvário pode ser missionária em Governador Valadares? A nossa igreja, por ser uma igreja um pouco mais central, a gente tem um pouco mais de dificuldade disso que eu vou dizer agora, né? Mas eu penso que a igreja ser atuante no lugar onde ela está, né? Uma igreja num bairro, ela tem um pouco mais de facilidade de fazer isso, né? Porque a maioria dos membros são moradores daquele bairro. Então, acho que o primeiro passo é você pensar, missões começa de dentro para fora, né? Como fosse camadas, eu penso dessa maneira. Então, você começa servindo ali a vizinhança, você começa servindo os bairros um pouco mais distantes. No nosso caso, eu creio que a nossa responsabilidade é, de fato, de pensar na cidade, sabe? Eu vejo que tem uma diferença de uma igreja na cidade e uma igreja para a cidade, por exemplo. Uma igreja na cidade é uma igreja que está ali, em Valadares, e ela não quer se interessar muito pelas necessidades da cidade, ela não está muito interessada no que está acontecendo, ela só quer ser a igreja ali. Mas quando a gente pensa numa igreja para a cidade, eu vejo que é uma igreja que precisa atuar na sociedade onde ela está plantada, ver as necessidades, saber qual a vocação da igreja, que também as igrejas têm vocações diferentes, né? E atuar naquela cidade de maneira eficiente em relação àquilo, né? E a gente não precisa começar missões transculturais. Eu penso que a gente começa missões na cidade e vai aprendendo, né? E vai fazendo fora. Quando a gente foi na Bolívia, por exemplo, e o Michael agora no Peru, quando a gente chega numa outra cultura, a gente pensa que vai ver coisas muito diferentes. E às vezes o que a gente vê é o que a gente sempre faz lá, né? As necessidades são as mesmas, as pessoas precisam de Cristo. Eu me lembro que a gente fazia os teatros lá na rua, na Bolívia, né? Sim. E o que a gente fazia de extraordinário lá? Nada absolutamente diferente nada, do que... né? Então, as necessidades são sempre as mesmas. E a solução é sempre a mesma, é Cristo, né? É a pregação do Evangelho para a salvação daqueles. Então, eu vejo que a igreja precisa entender o papel dela, onde ela está plantada, e de preferência que a gente seja uma igreja para a cidade, já faça missões ali, e a gente vai abrindo o campo até chegar em lugares mais distantes, né? Eu penso dessa forma. Quer acrescentar alguma coisa, Michael? Eu acho interessante isso que ele falou lá da Bolívia, das necessidades. O que a gente vê que às vezes é diferente é a intensidade, né? Sempre me pergunto, mas e essa questão da pobreza? Por exemplo, quando eu fui a Moçambique. Falei, gente, o que eu vi lá, eu não tenho dúvidas que tem também no nosso Brasil. Só que às vezes, o que eu vou dizer assim, né, sem olhar nenhum dado, lá vai ser 98%, aqui é 3%. Mas a necessidade é diferente. A intensidade da necessidade é diferente, mas a necessidade do homem caído, né, sempre vai ser a mesma. E sempre vai ser relacionado, depende da densidade, né, da intensidade, mas é relacionado a alimento, relacionado a condições básicas de vida, relacionamentos familiares, né? Educação, né? Saúde e, obviamente, isso tudo ligado a um problema existencial que nós temos com a queda do homem. Então, quando Jesus vem para suprir a nossa necessidade de dentro para fora, isso começa a se expressar e, por isso, eu acho missões muito importantes, a missão também local, em que a igreja, como o pastor disse, é para a cidade. Então, começa a ser refletido aquilo que é uma realidade, já que nós provamos com Jesus, e que nós vamos aprendendo e redescobrindo, começa a ser refletido na nossa forma de viver. E aí tem a ver com a questão da saúde, a forma de tratar a pessoa, os relacionamentos familiares, né? Isso é bem interessante.
Aí vem até essa questão sobre a gente mostrar, né, com as nossas atitudes também e, através disso daí, ser uma mensagem, né? É como o Paulo fala, né? Cartas vivas. Como o pastor falou, muitas pessoas estão servindo e não estão assim sendo vistas na igreja, né? E eu posso falar assim com toda certeza que o serviço que a gente tem missionário, o serviço do cristão, a maior parte é no anonimato, né? Sim. Nós não sabemos o número e o nome, melhor dizendo, de todos os que se converteram no início da igreja, que foram plantar igrejas, que foram pregar a palavra. A gente tem a referência, Paulo, Pedro, Tiago e outras pessoas, mas quantos cristãos? E agora, quando nós pensamos no decorrer da história, de pessoas que a gente não sabe nenhum nome, que foi lá e plantou a igreja. Eu estava pensando isso sobre Moçambique, porque eu até postei uma vez essa foto. Falei assim, olha, eu estou pregando aqui e tal, estava pregando, mas eu não sei quem foi que foi pregar ali pela primeira vez. Não sabia nem que era o pastor naquele momento. Então é um anonimato, mas Deus sabe tudo que a gente está fazendo. Né? Isso é importante. E a gente tem que ter o cuidado de não ser incoerente, de querer fazer missões em outro lugar, sendo que não começa aqui. Existe um campo missionário diante da gente o dia inteiro, né? O tempo todo. Então, pessoas que querem ir para o campo missionário, mas que não são evangelistas na própria igreja local, talvez ela vai ter um choque assim, gigantesco quando chegar no campo, porque ela nunca fez aquilo, sendo que ela sempre teve a oportunidade, né? E eu penso até isso em graus menores, por exemplo, né? A gente quer fazer uma ação missionária, evangelística com os jovens da igreja. Beleza, mas os jovens da igreja fazem evangelismo pessoal, por exemplo, né? Por que a gente sempre tem que esperar uma grande mobilização, sendo que, às vezes, os melhores resultados são aqueles que são pessoais, né? Que você vai construindo com o tempo. A gente pode fazer um evangelismo numa praça um dia e ser impactante naquele momento, mas e alguém que senta do seu lado na escola ou na faculdade todos os dias e você tem 4, 5 anos para evangelizar aquela pessoa? É muito diferente do que 5 minutos numa praça, né? Então, a gente precisa entender que esse é o nosso chamado o tempo todo, né? Se a gente tiver essa visão, a gente consegue entender missões de uma maneira mais profunda também, eu penso. Sim. A gente discorreu aqui sobre já contribuir, né? Sobre servir, sobre pregar, e uma parte fundamental também é orar, que é igual o Michael falou, é o anonimato, né? Mas o que gera o resultado, porque se a gente não ora, né? Se a gente não tem esse relacionamento, como que Deus vai fluir, né, através de nós, como canal, para estar alcançando outras pessoas? Pastor, eu vou começar com o senhor. E qual a importância dessa intercessão da igreja local pelos missionários? A oração precisa vir antes de tudo, né? Não tem como a gente ser diferente. Não vou saber de quem é a frase, não vou lembrar agora, mas diz mais ou menos assim: você pode fazer muita coisa além de orar, mas você não pode fazer nada até ter orado, né? Então, como qualquer coisa que a gente faz no reino de Deus, precisa começar com intercessão, né? Seja dar uma aula para crianças, seja pregar em outro país, seja preparar um sermão, seja ministrar um louvor. A gente precisa ter a oração como hábito. E também não pode ser apenas porque eu vou pregar aquele dia, eu vou orar. Não, tem que fazer parte da minha vida, né? Era muito comum, eu me lembro, o Mike falou de ministro de louvor e tal, eu me lembro assim, quando eu ia ministrar louvor, eu jejuava. Eu falei assim, esse dia... Mas não era um hábito, né? Era só porque eu ia fazer alguma coisa. Vai surgir algum efeito? Talvez nulo, né? É como ir na academia uma vez no mês, né? E achar que vai surgir algum efeito. É tipo, hoje eu preciso vestir aquela roupa que não está cabendo mais, eu vou na academia no sábado, que eu vou vestir ela no domingo. Vai funcionar? Não vai dar certo, né? Então, veja assim, a oração tem que vir antes de todo o serviço que a gente presta na igreja. Para alinhar o nosso coração, para que a motivação do nosso coração esteja certa também, porque a gente quer servir, mas a gente tem uma motivação errada. A oração ajuda a gente a alinhar o nosso coração. A oração, Paulo fala sobre isso, né? Muitas vezes. Orem para que portas sejam abertas onde eu estiver e eu pregue com autoridade. É interessante que Paulo, preso, ele não pedia para ser solto, ele pedia assim, ore para que eu seja solto. Ele falou assim, não, ore para que quando eu entrar naquela cidade eu tenha portas abertas para poder pregar. Então, a oração abre as portas, a oração capacita a gente, a oração alinha o nosso coração, né? A oração, Deus amarra os capetas lá na frente, antes da gente chegar, né? A oração intercessória, quando a gente ora por outros, né? Então, o campo missionário precisa ser alvo das nossas orações sempre, a intercessão precisa fazer parte das nossas orações. A gente não pode orar só por nós mesmos e
E o missionário, né, eu penso que quando ele sabe que tem alguém orando por ele, é muito gratificante, né? Eu falo que como pastor, às vezes, vem uma irmãzinha e fala assim, pastor, eu oro por você todos os dias. Eu falo assim, gente, essa irmã lembra de mim para orar por mim, esse negócio é muito precioso, é muito importante, né? Então, a oração é isso. E há momentos que eu imagino que na igreja é assim, no campo missionário não deve ser diferente, que há momentos que nem tudo vai bem, né? Você já está um pouco cansado, às vezes os resultados não vêm, e a oração de alguém que está lá do outro lado do mundo é ouvida por Deus, né, que responde, te dá a graça, que te renova. Então, para mim é essencial, né? Não tem como ficar sem oração em nenhum serviço. E você, Maicon, como se sente sabendo que tem uma igreja que ora, ou sempre tem alguém que chega, não daqui, não... Eu sei que tem muitas pessoas, né, que te conhecem, que te ajudam lá de alguma maneira. Como que você se sente? É bem bom. Né? Eu gosto, por exemplo, esse fim de semana teve uma irmã de outra igreja, se não me falha a memória, de Goiás, me mandou uma foto, falou, essa nossa intercessão missionária deste domingo foi por você. Ela tinha me pedido para enviar a ela os pedidos de oração, e eu enviei e tudo mais. O ano passado foi o mesmo. E principalmente nesses meses de agosto, setembro, né, sempre as igrejas entram em contato. Mas em outras datas também, algumas pessoas me mandam mensagem, inclusive da igreja, orei por você hoje. Pessoas que eu nem imaginava, que eu já não converso, eu tenho tempo, não conversava, tinha tempo. Então, assim, tem essa parte, para mim, como missionário, de alento, né? De alegria, de motivação. E já aconteceu, né, o trabalho missionário, assim como em qualquer outro lugar, creio que aqui também, o trabalho pastoral na igreja, tem que dia que você está desanimado, sabe? Fala, será que é dessa forma e tudo mais? E acontece alguma coisa. E já aconteceu comigo nesse sentido. Olha, acabei de orar por você, né? Naquele dia mesmo que eu estava pensando sobre algumas mudanças na igreja e coisas pessoais. Então, a mudança, a oração, nesse sentido, para mim, é confortadora e motivacional, vamos dizer assim. E, obviamente, que ela é para além disso, como o pastor disse, ela tem uma função muito importante, que às vezes parece meio estranho, né, quando a gente lê assim, principalmente para nós ocidentais, que ela é uma maneira que Deus nos dá, como um meio de graça, eu até entendo assim, de nos aproximarmos dele, de sermos conformados à vontade dele, mas também de receber coisas que ele tem para dar-nos. Porque oração é nada mais, nada menos, né, essencialmente, conversar com Deus. Como eu posso dizer que eu sou amigo de uma pessoa que eu nem converso com ela? Só tem aquele sentimento de amizade e nada mais, né? Como o pastor mencionou aqui, no dia de pregar, né? Às vezes o Michael, hoje eu vou pregar em uma outra igreja. E às vezes podemos ser tentados a pensar assim, mas é uma igreja grande, eu tenho que orar e jejuar muito mais. Tenho que até que relembrar mais pecados para confessar a Deus antes, e tantas coisas, né? Minha oração tem que ser mais forte. Mas quando eu for dar aula para criança de 3 anos, de 5 anos... Para que orar? Eu domino isso aí, nem vão ouvir o que eu tô falando. Vou fazer com ela assim, papai do céu, obrigado por tudo, amém. Então, assim, ao mesmo tempo que a oração ela tem que ser constante, né? O apóstolo Pedro que fala, né? Orar sem cessar. Ou é Paulo, acho que é Pedro mesmo que fala orar sem cessar. Ou esteja a oração constante. Ela é nada mais, nada menos que estar conversando. Porque é o Jesus que falou assim, eu estou convosco, né? Com vocês todos os dias, até a consumação, até que eu volte para buscá-los. Então, eu acho que às vezes todos nós temos essa tendência a desligar, vamos dizer assim, esse botão da oração. Estou orando, aquele momento precioso, mas aquele momento diário de vida de oração em que eu estou intercedendo por alguém, que eu estou conversando, Deus, eu estou pensando fazer isso e aquilo, como o Senhor pode me ajudar? Obviamente lendo a palavra de Deus, estudando, mas entendendo que existe essa dinâmica e essa realidade que nós provamos, que nós experimentamos de verdade no momento da oração com Deus. E a oração é fazer algo, né? Porque às vezes a gente tem essa sensação que eu não estou fazendo nada, eu só estou orando, né? Como assim só está orando? Orar é um verbo, né? Orar é fazer muita coisa. E orar não é fácil, assim, você ter uma constância de oração, né? Principalmente por necessidades que não são suas, nos tira também do egoísmo, né? Nos tira da coisa autocentrada. Mas né? você ora por você, menos você ora por você mesmo, né? Não pode ser aquela oração que a gente já falou, né? Quando a gente está com sono. Senhor, abençoa meus pecados. Você vai trocando as palavras. O colalista lá, né? No guarda-roupa tá ali, sim. Tá ali, isso aqui, o senhor já sabe, né? Tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Abençoa todos os missionários de todo mundo, né? Perdoa todos os meus... Aquilo dura 1 minuto.
A oração é algo maravilhoso. A gente entende sempre que a gente está conversando com o nosso melhor amigo, que como eu falo com os irmãos, que é todo poderoso e graças a Deus, ou seja, graças a ele mesmo, que ele que é Deus, né? Ele é também bondoso. Porque uma pessoa cheia de poder que é má, imagina o que pode fazer com a gente. Deus é bom. Deus é bom. Ele quer que a gente converse com ele para ele poder nos abençoar, nos orientar, nos dar uns coros quando necessário, mas tudo por causa do amor. Porque até o sofrimento que ele nos causa é por causa do amor que ele tem pela gente. Para nos manter no caminho, né? E o missionário aprende isso muito na prática. E quando Deus chama, ele chama a gente para interceder, né? Para contribuir, para servir, mas ele também nos convida a ir, né? Você é prova viva, né, Maicon, desse chamado a ir a uma outra nação. E como que foi esse processo, assim, de deixar o Brasil, a família, a igreja, que você cresceu, né, aqui? Como é que foi essa questão toda para atender esse chamado? Deus te deu um sonho, passa ao Peru e ajuda-nos? Um bilhetinho do anjo, assim, né? Ou você teve esse desejo no coração, assim, se Deus abrir a porta, eu vou? Se é Deus que amanhã aconteça isso. Bem, eu não duvido que existam hoje visões, né? Não revelamentos, né? Revelações e tudo mais. E Deus revela a sua vontade de diversas maneiras, né? No meu caso, foi uma coisa bem natural. Não quer dizer que não houve dúvidas, às vezes uma resistência, ou até mesmo uma vontade de fazer no momento errado. Eu me lembro que na época do seminário, faz pouco tempo, né? 2007, 2009, por aí. Um pastor, ele virou e falou assim, você quer ser pastor? Me perguntou, esse pastor era um pouco mais assim, rígido, né? Num bom sentido. Eu com meu cabelão, não tô ficando careca agora, irmãos, mas o cabelo tava cheio, cacheado e tudo mais. E aí ele virou e falou assim, com esse cabelão e tudo, você vai ser pastor? Aí eu falei, não, eu quero... Eu tô fazendo seminário simplesmente, primeiramente, para ter um conhecimento bom da Bíblia, eu já tinha formado em história, eu gosto. E eu penso em ser, talvez, missionário futuramente. E aí falou, como é Deus, né? Deus usa umas coisas assim meio doidas. Eu não sei se era elogio, se era... Eu acho que não. Mas ele gostava de mim, né? O pessoal até brincava assim, que ele gostava muito de mim e tudo. Falei, obrigado pelo elogio, eu acho, né? E aí, em 2010, eu ainda estava no seminário, eu fui convidado pelos irmãos, né? Você já era pastor em 2010? Cara, tem 16 anos, faz as contas aí. Não era, não? Não, era, 2025. Um ano de pastorado. Aí, ó, tá vendo? E aí, em 2010, vocês tinham olhado, né, para fazer um impacto evangelístico, como nós mencionamos aqui, é uma coisa importante, não é talvez o essencial. Eu falo que esses tipos de trabalhos é como jogar álcool na fogueira, né? Traz aquele negócio, passa rápido, mas a gente às vezes precisa desse calor, somente nós que estamos lá, sabe? Aquela equipe que vai e ajuda, que por um momento faz algo mais intenso. E a gente teve essa oportunidade. Então, foi a minha primeira experiência. Ficamos lá, creio que foi 9 dias, né? Mais ou menos, 10 dias. E foi muito importante para mim. Como eu já contei, eu lembro que a gente tinha feito teatro. Eu sou péssimo para teatro. Esse é o maior exemplo que você tem que servir na necessidade. Você era o Jesus mais feliz, né? Eu fazia Jesus rindo, eu ficava rindo. Eu sou uma pessoa muito risonha, como vocês percebem. E aí, eu lembro que eu tinha que fazer umas caras diferentes para ver se parecia que estava chorando por causa das maquiagens. E aí, então... Eu me lembro, a gente estava numa quadra, né? E cada um saiu para um lado, eu fui orar perto do escorregador, e quando eu olho, estava o pastor orando de um lado, a Viviane, o Lucas, a Ludmila, cada um orando de um lado, e ali eu olhando para o céu, literalmente, né? Nem lembro se estava estrelado, então não vou falar que estava, porque às vezes lá ficava nublado também. E eu orei a Deus, falei, Deus, eu gostei disso, né? Se o Senhor quiser me levar algum dia para outro país, eu estou disposto e tudo mais. Eu me lembro de orar basicamente isso, né, resumindo. E depois eu voltei pensando, eu quero fazer missões. Mas olha, de 2010 até 2019, foram 9 anos. Eu fui estudar, fui para outro país estudar inglês. Eu era formado em história, fui trabalhar, né? A gente não pode ficar parado esperando. E aí, naquele, né, vai, não vai também, o que é. Em 2017 para 2018, eu já estava com o coração mais decidido a ingressar no curso de especialização da nossa agência missionária, que é no CETRAMI. E então, lá em Moçambique, eu pensei ainda com algumas dúvidas sobre como fazer, o que fazer. Falei, não, eu vou ingressar ao curso e vou ser missionário. E de lá para cá foi sendo mais confirmado, até ser confirmado também, que além do chamado a gente pode ter dúvidas e onde, né? Porque tem o que fazer, mas onde, como, de que maneira, por quanto tempo. O meu chamado, por exemplo, foi, ou melhor, o meu propósito era ficar 2 anos, 2019 e 2020. Nós estamos aqui, que dia é hoje? 27?
26. 26? 27. É 27. Nós estamos aqui no dia 27 de agosto de 2025, eu continuo sendo missionário no mesmo local. Então, o chamado missionário para alguns pode ser muito específico, até mesmo para uma nação ou para uma etnia, mas no meu caso eu não vi assim, eu vi que eu tinha um chamado para ser missionário em outro país, né, transcultural. E aí, aos poucos, primeiramente eu nem estava pensando em ser missionário no Peru, e então eu fui em 2019 para ficar 2 anos e até hoje eu estou. E é interessante essas experiências que elas são diversificadas entre os missionários, mas elas são sempre com o mesmo objetivo. É fazer a missão que Cristo nos confiou, né? Eu tenho um chamado missionário. Onde, como, de qual maneira, né? Às vezes pode variar. No meu caso foi bem variado. Foi pouco a pouco o Senhor foi mostrando. E quais foram assim, as maiores renúncias que você teve que fazer para estar no campo? Pula essa. Não entendi, desculpa-me. Não entendo. Não, no campo, a gente tem muitas renúncias. E assim, de todas elas, eu vou dizer que a mais difícil é estar longe dos seus familiares, né? No caso, meus pais, meu irmão, meus sobrinhos, minha avó. E também longe da igreja, da família, né? Dos amigos. E no começo é tudo legal. 6 meses, 5 meses, depois você começa a sentir muita falta. Depois também tem aquele tempo que você se adapta, né? O ser humano se adapta a tudo, então você se acostuma. Mas, por exemplo, vir aqui, eu vim para ficar 60 dias, eu estou há quase 90, eu volto, né, em alguns dias. Vir aqui e voltar, dá aquele choque, dá aquele aperto no coração. Tem aquele momento da confiança e tudo bem, você chega lá, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas então, assim, o desafio, a maior dificuldade que eu posso dizer é essa questão de estar longe daquelas pessoas que você ama, né? Pastor, e como que você acha que nós podemos preparar e apoiar, né, quem deseja ir para o campo missionário? Dando oportunidades na igreja local, acho que é uma boa, né? Falando sobre missões, pregando sobre missões, né? Trazendo testemunhos como do Maicon, do Liz, da Alessandra. Acho que encoraja outros também que podem pensar, né? Está muito distante de mim, não tem alguém da minha igreja que fez esse caminho, que pode me ajudar também, né? E eu acho que é isso, né? Abrindo espaço, falando sobre missões, intercedendo, envolvendo a igreja toda. Nós temos um seminário, né, à disposição também dos membros da igreja que eu digo assim, você tem alguma dúvida? Faz o seminário. Durante o seminário, algumas coisas podem ficar claras, né? Você pode ter certeza, não, isso não é para mim. Ou você pode começar a entender e falar assim, acho que isso que Deus tem para eu fazer. Né? O que eu penso é o que o Michael disse, a gente não deve ficar parado. Né? Mesmo quando nós estamos esperando, a gente precisa estar em algum movimento, né? Me preparando para algo, pelo menos que eu penso que pode ser um dia. Eu estou me preparando. Se Deus falar assim, é hoje, beleza, eu já estou pronto. E eu vejo que os chamados são diferentes, igual o Michael disse, né? Cada um tem a sua experiência. Mas uma coisa é certa, se você quer fazer a vontade de Deus e você busca isso, Deus vai dar um jeito de falar com você. Sabe? Deus vai dar um jeito de direcionar a sua vida. Esteja atento. Não quer dizer que vai ser fácil, né? Não quer dizer que não vai ter renúncia, não quer dizer que vai dar tudo certo o tempo todo. Porque a gente pensa assim, deu errado, porque tá difícil demais, não é para mim. Às vezes é assim, né? Então... Às vezes é até para testar, né, o nosso comprometimento, exatamente. O nosso abrir mão, né? Quanto eu estou disposto a estar obedecendo à vontade de Deus, né? Porque quando você está na igreja local, de repente pode falar assim, não quero mais fazer isso, não, parei, né? Vou para o banco, você está em outro país, na frente de um trabalho missionário, que pessoas ali investiram, dependem de você. Você não pode desistir do dia para a noite, né? Você tem que se preparar para isso, então você tem que ter uma certa resistência, né? Então, e principalmente se envolver, né? Se envolva na igreja local, que Deus vai te dando clareza, esteja aberto para ouvir a voz de Deus mesmo. E agora uma pergunta para ambos, né? Pode começar, né, por você, Michael. Como despertar na igreja essa consciência assim, de que todos podem ir, né? Mesmo que não seja para um transcultural, né? Mas todos podem fazer a sua parte. Eu acho que talvez a resposta possa parecer assim, meio, isso aí a gente já sabe, mas é um claro entendimento do que é o Evangelho, um claro entendimento do que a Bíblia nos ensina sobre a necessidade do homem de encontrar-se com Jesus, de receber a salvação e de expressar essa salvação na sua vida diária. E aí os irmãos,
nós começamos a melhorar a nossa vida, nós começamos a refletir sobre isso e nós começamos a entender que o vizinho precisa, como disse o pastor, que a igreja é para a cidade, que os distritos da minha cidade precisam e que tem outras pessoas que nunca ouviram falar das boas notícias ou das boas novas, que nós chamamos de evangelho. E quando nós olhamos para o presente que nós recebemos de Jesus Cristo, quando nós olhamos para tamanha salvação, né, como diz alguns textos, nós vamos entender que outras pessoas ainda não tiveram essa oportunidade de serem abençoadas e que nós, a igreja, cada irmão pode ser um instrumento para que o outro possa falar assim. O que eu ouvi de um irmão lá no Peru. Chama Carlos. Venezuelano, ele estava... Perdão. Ele foi mexer no aterramento do edifício da igreja, né? E aí ele estava lá, eu falei, eu vou conversar com esse senhor. Eu brincando, conversando, eu gosto de brincar, né? E aí ele falou, eu já li a Bíblia muito, minha mãe me obrigava. Eu tinha que passar na casa da minha avó, quando eu morava na Venezuela, e ler a Bíblia, e decorar. Ele falou até que se ele não aprendesse, ela castigava ele, né? E aí eu falei, mas você tem Bíblia? Ele falou, não tenho não. Eu falei, eu vou te dar uma Bíblia, você pode vir aqui na igreja. Isso foi em 2023, em julho, agosto. Eu fui lá, comprei uma Bíblia boa, né? Como a gente fala, bonita, e dei para ele. E ele sumiu da igreja. Ele ia uma vez ou outra, aí ele buscou ajuda, né? Por uma questão, como a gente fala, que a gente está para servir em tudo, uma questão mais de financeira e tudo, de alimento. Ele ia, voltava, mas sempre educado, nada de tentar ganhar alguma coisa. Isso é uma pessoa muito íntegra, né? Com a gente muito sincera. E aí, em 2024, ele começou a participar um pouco mais. E o mês de setembro, que é o mês da família, a gente teve uma reunião de homens numa mecânica. A gente reuniu por muito tempo. E aí, ele estava indo um pouco mais na igreja, a gente estava conversando. E ele foi nessa reunião atrasado, pastor. Ele chegou lá, assim, uns 30 minutos depois. Que ele tinha errado o caminho, eu tinha falado algo para ele, né? E eu achava que ele tinha entendido, né? Falha de comunicação, não só do idioma também. Ele foi para o outro lado, era tipo assim, para a direita, ele foi para a esquerda. E aí ele chegou, e depois da reunião, o pastor pegou, não tinha nada a ver com o que ele falou, né? Ele falou assim, eu não ia vir, mas veio no meu coração assim, eu estou na porta batendo. Se você ouvir, eu vou ceiar com você. E ele falou assim, eu não estou entendendo muito bem o que significa. E eu tinha dado a Bíblia para ele ler, né? Obviamente ele já tinha lido essa parte. Ele falou assim, mas eu quero aceitar a Jesus. Foi a primeira conversão que a gente teve lá. Foi muito impactante para nós, depois de mais de um ano trabalhando na região. E depois foi setembro. Em dezembro do ano passado, né? Terminando o culto, eu já tinha conversado com ele sobre discipulado, a gente estava fazendo discipulado, ele virou para mim e falou assim, terminou o culto, ele fez igualzinho o eunuco falou com o Felipe, né? O que eu preciso para ser batizado? O que eu faço para ser batizado? Eu já tinha falado para ele, quase falei assim, como vocês me conhecem, meu irmão, já te falei porque você está perguntando de novo, né? Mas aí eu falei, irmão, vamos fazer o discipulado. Não tínhamos começado o discipulado, eu já tinha feito a proposta para ele. E aí ele começou. Então a gente está fazendo o discipulado e aí a gente entende que dar uma Bíblia, dar um bom testemunho, ser constante na oração por uma vida, depois de um ano, talvez para alguns 10, seu esposo, sua esposa, seu filho, você pode ver que aquele privilégio, que a salvação, aquele maior presente do mundo, outra pessoa pode receber através da sua ação, através daquilo que você faz como um discípulo de Cristo Jesus. Isso foi uma experiência muito importante para mim, pessoalmente, sabe? Muito marcante. Então, a gente sempre está em contato. Ele mora longe da igreja agora e ele vai, pega o ônibus, demora 40 minutos, dependendo do tráfego, pode demorar até mais para estar na igreja. Domingo de manhã, nosso culto é às 11, né? Diferente daqui. Termina meia-noite, meia-noite não, meio-dia e meia, uma hora. Culto grande. E aí depois a gente fica fazendo discipulado. Sempre que dá para ele, a gente fica fazendo discipulado 1 hora, 2, 3 horas já ficamos. E aí a gente vê a importância que nós, né, a igreja tem que ter de não esmorecer, não deixar de pregar a palavra. E é isso aqui, ó, é a palavra. Ok? A gente aplica ela, usa situações da vida e deve fazer para contextualizar, mas pregar a palavra de Deus e ter paciência. Paciência
ser constante em toda boa obra, né? Mas ter paciência sabendo que no tempo certo, aquelas pessoas elas vão se achegar a Jesus e a gente vai poder se alegrar com isso e continuar o processo, que é conversão e discipulado. Quando nós começamos a ver conversão e a gente experimenta isso, sendo participantes ativamente, pessoalmente, como igreja, eu acho que isso nos dá assim aquele impulso, entendeu? Eu estou no caminho certo, eu devo seguir fazendo porque vai dar certo. E é isso que eu penso sobre a questão de conscientização da igreja. Os irmãos ficaram felizes, né, com essa primeira conversão depois que a gente reabriu a igreja. Foi muito importante para a gente. Acho que a forma como a gente vive hoje, né, tudo contribui para que a gente não tenha essa paciência. Acho que foi você que pregou esses dias, né, que se a gente pensasse com a consciência de que é uma semente, acho que não nasce de um dia para o outro, mas que a gente precisa esperar, né, tem uns crescer. Que é quase um século, né? Mas imagina, você que teve essa experiência assim, de uma pessoa que não era próxima sua, não era um parente seu, e dá essa motivação, essa alegria no nosso coração, assim, de ver alguém que se converteu ao Senhor. Imagina para nós, como igreja local, ter essa oportunidade, igual você falou, assim, de pregar para um vizinho, para um amigo de faculdade, e ver que aquela pessoa entendeu e recebeu essa semente, que cresceu e deu fruto, e você foi um agente de misericórdia de Deus, né? Porque a gente não merece ser usado, né? Pela essa graça, e Deus nos dá essa graça de compartilhar com outra pessoa. E o Carlos, ele disse assim, pouco antes de eu vir para cá, né, assim, eu dou graças a Deus por eu ter vindo trabalhar aqui. Né? O dono não tinha nada a ver, não conhecia o dono que contratou alguém e ele foi. E eu ter conhecido você e toda a igreja, que hoje eu sou feliz por eu ser salvo. Isso é algo que não tem preço, não tem... E você podia pensar, isso nem é um culto, né? Não tô nem aqui para pregar, ele tá só fazendo o serviço dele ali, e eu tô Faz aqui. logo que eu quero sair para lanchar ou para fazer outra coisa. Mas a gente viu como uma oportunidade de alcançar mais alguém, né, com o evangelho. E é uma boa lição, né? De aproveitar qualquer oportunidade, exatamente. Mesmo que seja uma pessoa trabalhando ou numa lanchonete, né? Sentou alguém do lado, ou numa fila. No Uber, em todo lugar, é a oportunidade que a gente tem. Amém. Nós estamos chegando ao fim. Sei que você queria falar mais umas 2 horas, né? O repertório do Michael é grande, a gente já viu aqui no começo, né? E a gente vai resumir um pouco aqui, que nós falamos um pouco sobre contribuir, servir, pregar, orar, e que missões não é só o chamado de quem está num campo missionário, né? Quem está num outro país, numa missão transcultural, ou mesmo em missões nos indígenas, né? Em qualquer outro canto do país, mas missões são para todos nós, né? Para nós que somos igreja. E eu queria que vocês deixassem um incentivo, uma mensagem de incentivo para a igreja, né? A estar desenvolvendo esse hábito de estar falando para outras pessoas dessa prática de missões no nosso dia a dia. E é isso. Primeiro os pastores, né? Eu ia falar primeiro os missionários. Né? Uma mensagem para a igreja. Eu vejo que o nosso propósito está sempre baseado em 2 questões importantes, 2 bases, que é o grande mandamento e a grande comissão. Né? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Amar Ele de todo o meu coração, com toda a minha força, todo o entendimento. Amar o próximo como a mim mesmo. E o outro propósito é a grande comissão, que é ir pregar a todas as nações. Então, a palavra não tem como passar por essa vida sem cumprir o grande mandamento e a grande comissão. De uma forma ou de outra, nós precisamos nos envolver com isso. Deus espera isso de nós, Ele nos deixou essa missão, né? E é muito gratificante. Às vezes, nós não começamos a fazer porque nós mesmos colocamos muitas barreiras, né? Seja para pregar para alguém, seja para fazer um projeto evangelístico na própria cidade, a gente coloca muitas dificuldades. Mas quando nós nos propomos e quando nós estamos executando, a gente tem, né, experiência com alguns projetos que a gente fez. Então, quando você está executando, a gente está pensando, por que a gente não faz isso sempre? Né? Por que a gente demorou tanto para fazer? Então, não tem como passar pela vida sem cumprir o grande mandamento, a grande comissão. É desperdiçar a nossa vida, a gente não pode fazer isso. Não sobrou nada para mim, não. Mas eu queria só falar, se a gente mencionou aqui sobre pregar, né? E pregar em português é tão interessante que tem a ver com cravar, né? E aí eu lembro que Jesus foi pregado,
numa cruz. Os nossos pecados foram todos, a gente fala assim, né, cravados ali na cruz, para que o evangelho de Cristo fosse pregado, cravado nos nossos corações. E se você tem o evangelho de Cristo, a salvação pregada, cravada na sua vida, é agora o momento em que você vai pregar, cravar a mensagem do evangelho de Cristo, que redime o homem, que salva o homem, que dá um propósito real de vida a outras pessoas, para que elas também possam ter a salvação grudada na vida delas, para que elas possam desfrutar de toda a bênção que começa com o Espírito Santo de Deus, que vive nas nossas vidas e que nos auxilia, nos ajuda, nos orienta a glorificar a Deus e saber que em todos os momentos, inclusive no momento da vida missionária, nós podemos de verdade desfrutar daquilo que está pregado em nós, que é novidade de vida, vida abundante que vem de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Amém, meninas? Irmãos, espero que esse podcast tenha acendido uma chama no seu coração, que Deus te desperte a estar envolvido nessa causa missionária, que você comece aí na sua casa, né, com a sua família, com seu vizinho, seu amigo de faculdade, ou seu amigo de trabalho. Então, não deixe para depois, comece já. Todos nós somos agentes de Deus, né, agentes de Cristo, para gerar transformação na vida de outras pessoas. E aproveitando que esse mês de setembro nós começamos com o nosso trabalho sobre missões transculturais, nós não teremos nossa viagem missionária, mas nós faremos um trabalho onde será de conscientização sobre missões durante todo o mês. Cada semana, um departamento da igreja vai ficar responsável por estar falando sobre um continente. Então, procure seu líder de departamento, se envolva, sirva, como nós falamos aqui, né, sobre serviço. Procure servir na sua igreja. Quem sabe você não está sendo preparado para Deus estar te levando mais além. Então, que Deus te abençoe, que você possa ser um agente de Deus onde você foi plantado. Amém.